Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Edith, eu sou uma brasileira, eu moro na França desde 2009 e eu tô fazendo um canal para poder. Só um minuto, dá licença. Para poder ajudar outras mães a explicar como eu saí de um problema que não tinha solução. Vamos lá, se você chegou agora no meu canal, a minha filha, eu tive uma filha com francês e ela foi tirada por uma juíza francesa. E essa juíza francesa cometeu alguns erros. E hoje, em 2026, ou seja, 10 anos depois, né? Eu ainda continuo na luta. Só que agora eu tenho ajuda. Então, eu vou explicar para vocês quem são as pessoas, né, que estão me ajudando, tá bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você puder ver outros vídeos, assim, eu não preciso tudo contar a mesma história. Hoje eu vou falar para vocês sobre o recibo. O recibo, gente, eu vou contar para vocês como que esse recibo aqui vai salvar minha vida. Mas eu vou falar no final do vídeo, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo saco azul. Eu fiz um vídeo aqui falando que eu tenho um saco azul. E esse saco azul, gente, na verdade é uma maneira de explicar para vocês como eu vou fazer a minha vingança. E aí eu falei o nome da Elisa Matsunaga. E a Elisa Matsunaga, para quem não sabe, é uma assassina brasileira, é uma pessoa, né, antes de tudo, uma mulher. E ela assassinou o marido dela e colocou no saco azul. Aí você que tá aí do outro lado fala assim, você vai fazer a mesma coisa? Não, eu só tô fazendo vamos dizer assim, uma comparação, uma brincadeira, né, com o saco azul. Aí você fala assim, mas Edith, só o saco azul resolve? Não, gente, não resolve, porque todo mundo pode ter um saco azul. Mas, lembra que eu falei pra vocês, quem acompanha meu canal vai lembrar, no mês de setembro eu estava muito cansada, os meus exames tava constando que a minha tireoide não tava aguentando mais. Vamos lá, vamos falar sobre a tireoide, tá? Mãe, deixa eu dar uma dica para vocês. A tireoide é um hormônio que tem aqui. Gente, eu não sou médica, tá? Mas eu sei que tá aqui na garganta. Se é uma glândula ou um hormônio, isso é um detalhe. E quando você fica, como é o meu caso, por 10 anos, gritando, socorro, 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 você tá batendo na mesma tecla. Vou explicar. A palavra socorro, fonologicamente, você tá falando a mesma coisa por 10 anos. Vou aproveitar e fazer essa mãozinha aqui que eu vi no vídeo. O que acontece é o seguinte, eu fiquei por muitos anos chorando e pedindo ajuda. E ninguém me ajudava. Ninguém me ajudou. Ninguém. E assim, ia falar com os advogados, ia no serviço de polícia, ia falar com psicólogos. Ninguém movia nenhum dedo. Chegou uma hora que a minha tireoide não aguentava mais. E aí o médico vê que tá subindo muito o hormônio, né? Eles medem no sangue, a tireoide está sobrecarregada. Então, em setembro de 2025, quem acompanha meu canal vai ver aí que tem vídeo, eu disse, tudo bem, eu vou continuar fazendo a luta pela minha filha só se eu tiver acompanhamento psicológico. Fui lá, me inscrevi no CAPS. E eles falavam assim para mim, eles falaram para mim, demora para ter uma vaga com psicólogo. Eu falei, não tem problema, eu tô em um país de primeiro mundo, eu quero ser acompanhada por um psicólogo. Gente, vamos deixar bem claro que fui eu que pedi ajuda psicológica, não foi a minha médica que pediu. Ela só falou, a sua tireoide está bem alta, então eu acho que o estresse está afetando muito você psicologicamente. Óbvio, né? Eu perdi minha filha, como que eu não ia estar afetada com estresse? E aí eu disse, tudo bem, eu vou no CAPS, a senhora pode me dar uma carta? Eu falei para ela, eu vou no CAPS e eu vou pedir ajuda psicológica. Porque assim, a minha médica não é minha psicóloga. Minha médica é médica para ver os exames de sangue, problemas de mulheres, ginecologia, problema do coração, outros problemas. Mas a psicóloga é a pessoa que vai ouvir você.
Então, gente, hoje esse vídeo aqui eu vou falar sobre o recibo e como é muito importante você saber falar com o psicólogo, tá bom? Vou dar dicas pra você, porque eu fui casada com psicólogo, então, né? Eu sou a pessoa mais indicada. Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá bom? Imagina que você foi no mercado. Gente, é só um exemplo, não precisa pegar esse exemplo, mas é para vocês entenderem como é que fala com o psicólogo. Imagina que vocês foram no mercado e compraram essa 7-Up. Você passou no caixa e ele te deu o recibo da 7-Up. Mas tem que ter o saco azul também, gente, né? O saco azul, não. O saco azul é o segredo da macumba da vingança. Se você não tiver um saco azul, você compra um saco azul. Primeira coisa, compra o saco azul. Eu estou ensinando para vocês a como fazer uma vingança no meu canal. Então, o primeiro passo, eu aprendi com a Elisa Matsunanga. O saco azul é muito importante. Aí você vai no mercado, vamos dizer aí, qualquer mercado, Peg da vida, qualquer mercado, padaria, qualquer coisa. E você compra uma bebida. Pode ser uma água, tá? Se você não gosta de refrigerante. Compra uma água, por exemplo. Vamos dizer que isso seja uma água. E você paga, a moça pergunta, você quer o recibo? Normalmente aqui na França eles perguntam, você quer o recibo? Eu falo sim, eu gostaria. Você tem um recibo. Você vai sair do mercado, gente, é o exemplo, tá? Você tá saindo do mercado e o segurança vira para você e fala assim, você pagou essa água? Você fala sim, senhor, eu tenho um recibo. Aí ele fala, pode ser. Vocês entenderam? Peraí, eu vou explicar, peraí. Vamos trazer isso pro psicólogo. O Caps me ligou e sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu recebi um psicólogo. Você é acompanhada por um psicólogo. Eu estava sendo atendida por uma psiquiatra, mas depois eu vou contar para vocês como que eles fazem o truque. Eu vou ensinar para vocês, né, a falar com o psicólogo. Gente, o que acontece foi o seguinte, quando eu pedi ajuda no CAPS, eles me mandaram para o psiquiatra. O que é um psiquiatra? Um psiquiatra é o mais alto no nível de psicologia, ou seja, depois você vai para o psicólogo, ou se a sua história estiver muito louca, por exemplo, se você disser, ontem eu me vesti de mulher gato e matei 10 homens, aí o psiquiatra já começa a ver que você precisa tomar remédio. Então é o psiquiatra que vai ver o seu nível, o que você está contando. Então mas eu não sabia, né? Eu tô contando pra vocês como que eles fazem, porque eu passei por isso. Então eu pedi um psicólogo, eles falaram assim, mas primeiro tem que passar por um psiquiatra. Falei, tá bom. Cheguei lá, fui conversar com a psiquiatra. Aí eu falei pra ela, olha, eu tenho o dossiê e tudo, a história da minha filha. Ela falou, não quero ver papéis. Começou aí. Porque se ela não quer ver papel, ela descartou a minha história. Ela só queria ver se tinha lógica. E aí eu falei, tudo bem, né? Comecei a contar a história pra ela e tal e tal. Ela falou, tá bom. Então eu vou acompanhar você. Só que eu tinha pedido um psicólogo. O psiquiatra é para tomar remédio. Na segunda visita, ela falou assim, você quer tomar remédio? Eu falei, não, não tenho problema, eu tenho o recibo. Eu não tenho problema com o psiquiatra, eu tenho um recibo. Ela falou, mas eu não quero ver papel. Olha só a história. Eu não quero ver papel. Lembra que eu falei pra você que quem viu papel é o segurança do... você dorme bem, não sei o que, ficava fazendo umas perguntas. Eu falei, minha senhora, você acha que se alguém tirar o seu filho, você vai dormir bem? A senhora tem filhos? Tudo bem, terminamos a entrevista, ela falou assim, você quer tomar remédio? Eu falei, não, muito obrigada, tô muito bem. Só com o meu remédio de dormir, né, que eu tomo já há 3 anos, porque não dá para dormir sozinha, né? Minha filha tá lá na casa do abusador sexual, né? Então, ela falou, tudo bem, pode ir embora. E eu fiquei, quando a crise de ansiedade era muito grande, ou seja, quando o sofrimento, o choro vinha, porque, gente, eu ainda tô em luto. Bom, vamos falar sobre o luto, tá bom? Quando você perde alguém, você entra no luto. E o seu psique,
ele não entende o luto. Então eu tô fazendo os vídeos para pedir ajuda pro meu psique, para que ele entenda o que eu estou passando. Essa mãozinha dizem que é internacional. E quando você faz isso, outras pessoas vão te ajudar. Eu tô esperando, né, gente? Tô fazendo meus vídeos aqui esperando que alguém venha me ajudar. Eu tô pedindo ajuda internacional. Eu tô pedindo ajuda de quem puder me ajudar, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para a psiquiatra. Ela disse assim: olha, se você quiser, você pode passar quando você quiser e eu vou colocar o seu nome na lista para falar com o psicólogo. Eu já tinha pedido desde o começo, mas bom, ela quis avaliar, não tem problema. Aí eu voltei mais 3 vezes para falar com ela. E essa semana o psicólogo me ligou. Então, dia 12 de junho, eu tenho um encontro marcado com o psicólogo do CAPS. Bom, vamos lá. Vou contar para vocês como é que você deve. Eu sou mãe brasileira, moro aqui. Gente, não chega chorando. Gente, por favor, não chega chorando. Se você assistiu meu vídeo, eu vou te dar o segredo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Se você comprou uma água e você tem um recibo, você não vai chegar chorando no vigia. Vigia, né, que chama? Segurança do mercado. Você só fala: Senhor, acabei de pagar. Eu tenho um recibo. Da mesma maneira, você tem que falar com o psicólogo. Vou explicar. O que acontece é o seguinte: o psicólogo já ouviu o meu caso. Ele já me conhece, mesmo sem me conhecer. Ele já passou em reuniões. Gente, eu tô falando porque eu fui casada com psicólogo, né? Então, eu já tô contando pra vocês. Ele já falou com a psiquiatra, ele já teve reuniões no grupo do CAPS, ele já sabe do meu sofrimento. Só que, se a pessoa for de bom coração, ela vai tentar entender o seu problema. Se ela não for de bom coração, se ela não tiver boas intenções com você, ela pode te deixar pensar que você que é maluca. Aí eu vou dar um segredo de mãe milionária. Quando você comprar alguma coisa, carrega sempre o recibo na bolsa. Gente, tem que ter um saco azul. Vamos falar sobre isso? Quando você comprar alguma coisa e você quiser fazer uma vingança, primeira técnica é o saco azul, da Elisa Matsunaga, tá bom? Você tem esse saco azul. Esse aqui é um segredo, gente, eu vou levar pra vida. Você pega o seu saco azul. Se você quiser fazer uma vingança, se você não quiser, tudo bem. Cada mãe tem uma maneira, né? Quando você for falar com o psicólogo, você não mostra o saco azul assim, que ele vai pensar que você é maluca. Bom, vamos lá. Você leva dentro do dossiê do saco azul. Mas você não fala: eu tenho um saco azul. Se você falar isso, acabou, amiga. Aí ele vai te identificar como maluca. Não, tô brincando. Quando você for falar com o psicólogo, lembra que eu falei do segurança no mercado? Você vai dizer: Senhor, eu comprei essa água e eu tenho um recibo. E o pessoal no mercado fala que eu sou doida. Você vai usar a lógica. Adite, mas o psicólogo não quer saber da água. Então, vou voltar no meu exemplo para vocês entenderem. Tá bom? Lembra que eu falei que a psiquiatra já falou com ele, já fez reuniões, ele já tá preparado. Inclusive, gente, se você não tomar cuidado, eles internam você. É verdade. É verdade, eu tô falando sério. Então, presta atenção. Não existe mais a água, tá? Isso era só um exemplo. Não leva tudo o dossiê. Você só leva o recibo. Maluca, o recibo do quê? Vou contar pra vocês. Calma. Vocês estão apressada. Bom, quando a juíza me recebeu em julgamento, ela me recebeu lá por não representação de criança. E eu disse para ela o seguinte, que eu não levei a criança para o pai ver, porque 2 anos antes a criança tinha sido abusada sexualmente. E eu tinha um recibo, que é o boletim de ocorrência que eu tinha feito em 2014. Esse recibo, tá? Boletim de ocorrência. Eu tinha isso na minha mão.
A juíza manipulou a brincadeira e colocou no julgamento que eu não tinha levado os fatos às autoridades. Eu não tinha feito um boletim de ocorrência, que eu não tinha falado nada de abuso sexual. Eu estava usando isso como desculpa em 2016. Então ela disse, a guarda do pai assina aqui. Eu falei, só um minuto, eu tenho um recibo. Ela falou, então me dá a cópia, me dá o boletim de ocorrência. Eu, naif é ingênua, dei na mão dela. Quando chegou o julgamento na minha casa, tava escrito, a mãe não levou os fatos às autoridades, sendo que eu dei na mão dela. Eu dei na mão dela. É que nem você ir no mercado, você falar pro vigia, olha, eu tenho esse recibo, acabei de comprar essa água. E ele jogar o seu recibo fora e falar, você é uma ladra. A mesma coisa a juíza fez. Só que, olha a chance que eu tenho. Eu, de alguma maneira, não sei como, eu acho que é porque eu fui casada com um psicólogo, eu sabia que fica registrado no sistema da polícia o boletim de ocorrência. Então, eu fiquei por muitos anos pedindo a cópia, pedindo a cópia, pedindo a cópia. Um dia eles me deram a cópia. Foi em 2018 que eles me deram a cópia do boletim de ocorrência. Que eu não tinha, porque lembra que eu tinha dado na audiência para a juíza? Aí eu não tinha mais. Aí eu tinha que ter a cópia para atacar ela, né? Gente, o boletim de ocorrência de 2014 é o recibo. Então, eu pedi o psicólogo porque, primeira coisa, quando a gente fosse ver sexta-feira, ele já sabe da minha história. Só que eu não conheço ele, eu não sei se ele é do bem ou ele é do mal. A gente chama isso de espíritos de luz ou espíritos de treva. Eu não sei, não conheço. Pode ser uma pessoa maravilhosa e querer me ajudar, como pode ser uma pessoa filha da puta e querer me fuder. Entendeu? Lembra, gente, que eu tive um filho, uma filha com um francês e eu estou em terras francesas. Então, confiar, eu só confio em mim e mais ninguém. E mais ninguém na terra. Bom, eu vou chegar lá e vou falar para ele, senhor, eu fiz o boletim de ocorrência, eu tenho um recibo. Aí você vai falar assim, por quê? Lembra que eu falei para vocês que a psiquiatra não quis ver? Ela falou, não, eu acredito na sua história, pode me contar. Eu não quero ver papéis. Sim, mas ele é o segurança. Ou seja, eles podem colocar você, aí mãe do outro lado, não chega chorando, não chega, eu vou contar tudo pro senhor, você vai me ajudar. Não faça isso. Respira, pega a prova que você tem e fale com ele normalmente, que nem o segurança, lembra que eu te falei? Fala, senhor, eu tenho um boletim de ocorrência de 2014, eu tenho um recibo, e o segurança tá falando que eu não paguei. Entendeu? O psicólogo, ele é uma pessoa que estudou. Mesmo que ele queira te fazer mal, contra provas não tem argumento. Então, tudo começa do recibo. Eu estou falando isso para vocês porque outro dia eu fui no CAPS, eu tava lá esperando uma assistente social. E aí eu vi uma menina chorando em lágrimas, chorando. Gente, eu não estou julgando a menina. Pode ser que o problema dela, alguém morreu, sei lá, ela tá em luto, não sei qual o problema dela. Só que ela tava chorando, e eu pensei comigo mesmo. Gente, será que ela vai conseguir falar? Porque quando você tá muito emocionada, abalada, você nem sabe falar. Tá bom? Então, eu vou dar uma dica para vocês de milionária. Se você comprar uma bala, um chocolate, uma água, uma 7-Up, pega o recibo. Pega o recibo. Assim as pessoas não podem falar que você é louca, ou que você roubou, ou que você é uma ladra, tá bom? O que aconteceu comigo foi que esse recibo me ajudou. Ah, e no seu caso, o que você comprou? Não, no meu caso, eu tenho a cópia do boletim de ocorrência de 2014. Então, o recibo derruba todo o argumento da juíza em 2016. Vocês entenderam? Agora, sexta-feira, dia 12 de junho, eu vou falar com o psicólogo. Pode ser que ele seja um anjo de luz e queira me ajudar. Mas pode ser que
ele tenha outras intenções. Vou explicar. Gente, o que é o sistema social? O sistema social é um sistema que funciona com funcionários pagos pelo governo. A juíza tá no topo, na cabeça. Ou seja, polícia, não, assistente social, hospital, psicólogo, psiquiatra, CAPS, polícia, a juíza. Então ele faz parte do sistema. Se por acaso alguém ligou para ele e fala assim, olha, essa senhora já está há 10 anos pedindo a prova, pedindo vídeos, pedindo fotos, pedindo prova para levar a França no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele pode ser uma pessoa boa, mas ele também pode ser uma pessoa que te influencia. Como que o psicólogo pode te influenciar? Perguntando para você, vamos falar sobre a sua infância? Eu não tenho nada contra a infância. Mas, gente, você comprou água no mercado. Se o segurança falar para você, vamos falar sobre a sua infância, ele não tá lá para poder falar sobre isso. Ele só quer saber se você pagou água, o recibo. Então, o psicólogo que eu recebi do CAPS, ele tá lá para saber se eu tenho um recibo, se eu fiz o boletim de ocorrência. Porque se eu fiz o boletim de ocorrência e eu tenho um recibo, então quer dizer que a juíza mentiu. E se a juíza mentiu, é amoral. E se ele quiser fazer parte do grupo, seja bem-vindo. Mas ele sabe que eu tenho um recibo. Gente, esse recibo salvou minha vida. Então eu resolvi abrir um canal para essa mãozinha aqui, gente, não é que eu sou louca não, tá? É um pedido de ajuda internacional. Eu sempre faço quando eu lembro. Eu resolvi abrir um canal para mostrar para outras mães como que um recibo, um simples recibo salvou minha vida. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Um simples recibo. Você comprou o quê? Não, eu fiz um boletim de ocorrência dizendo que a minha filha foi abusada sexualmente em 2014. Eles me deram a cópia, eu fui para casa. Eu dei na mão da juiz, depois eu pedi a cópia para a polícia. Eles levaram alguns anos, acho que 2 anos sem me dar. Um dia eles me deram, porque eles viram que eu não ia parar de escrever para eles toda hora. Gente, um simples recibo me colocou de vítima a pessoa que guarda o recibo. Vamos lá, voltando à macumba. Isso aqui, gente, eu aprendi com a Elisa Matsunaga. Então, se você quiser fazer, eu estou fazendo a vingança do saco azul. Ai, como funciona a vingança do saco azul? Não é assim que você tem que colocar. Quando você for ver o psicólogo, você coloca o dossiê aqui dentro. E você fala pra ele, olha, eu trouxe o dossiê, o senhor quer ver? Quer dizer, tem provas. Se ele disser pra você, não, eu não quero ver, você fala assim, o senhor pode então dar só uma olhadinha no boletim de ocorrência de 2014 para que a gente comece a nossa conversa? Acabou. Acabou. A gente pode falar sobre tudo. Agora a gente pode falar sobre a infância, sobre o futuro. Mas primeiro mostra o seu recibo. Voltando no exemplo do segurança. Às vezes o segurança não parou você porque você é ladra. É porque ele gostou de você. Isso acontece muito comigo. Então, ele fala, você pagou essa água? Você falou, eu tenho um recibo. Aí depois ele pode falar, olha, você tá afim de ir no restaurante? Você quer sair comigo? A gente pode falar sobre tudo. Mas a primeira coisa, eu vou dar uma dica pra vocês, tá bom? É guardar provas. Isso é que eu ensino pros meus filhos. Eu tô muito feliz que eu vou ver o psicólogo. É dia 12 de junho de 2026, é sexta-feira. E a minha felicidade é muito grande, porque, na verdade, a psiquiatra já sabe, né, do meu problema no CAPS. Eu já fui seguida por ela há 6 meses. E agora eu vou contar pro psicólogo. Só que acontece o seguinte, ele não tá lá para resolver o meu problema, ele só tá lá para me ouvir sobre o recibo que eu tenho, que eu vou fazer com essa vingança agora. Então, ele vai ser uma espécie de apoio psicológico dentro da lei. Ou seja, gente, ele não vai ser meu amigo,
tá? A gente não vai sair pra ir pra praia, não é isso. Mas ele vai falar, olha, você pediu advogado? Então vai ser tipo um suporte emocional, tá bom? Eu não tô mais sozinha. E depois eu venho aqui contar pra vocês como foi. Um beijo para todos vocês. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. Eu estou muito feliz. Amanhã eu começo um curso de inglês, porque agora o meu objetivo é ir para a Inglaterra e passar a minha licença de juíza de voleibol, beach, praia, né? E continuar minha vida. Um beijo a todas as mães de Aia, todas as mães brasileiras fora do Brasil. Gente, nem sempre o mal que te fizeram vai se fazer mal. Às vezes você pode transformar ou maquiar isso para o bem, entendeu? Não esqueçam, tudo que você comprar pode ser um chocolate. Pede o recibo. Quem tem um recibo tem Deus. Um beijo a todas as mães. Beijo de Paris. E depois eu venho aqui contar como foi o encontro com o psicólogo, tá bom? Beijos, muito obrigada.